Nós estamos aqui na Escola do Reino, cujo objetivo é nós refletirmos sobre a nossa missão no Reino de Deus, não só refletir, mas encontrar, descobrir, desenvolver e exercer a missão pessoal. Esse é o objetivo completo da Escola do Reino e é o objetivo que a gente tem perseguido aí desde o início desse ano praticamente. E pretendemos chegar no fim do ano, então, com cada um tendo uma clareza e, de repente, já um desenvolvimento, já está em pleno exercício da sua missão pessoal no Reino de Deus. Então, para isso, o ponto principal que nós mencionamos aqui é o seguinte: a gente precisa conhecer a nossa própria identidade. Para nós vivermos ou entrarmos nessa dimensão da missão do Reino de Deus, missão pessoal. Naturalmente, quando a gente fala pessoal, é porque está relacionada com a sua identidade. Então, se a gente não conhece a nossa identidade, se a gente não tem uma clareza da nossa identidade, nós não teremos também clareza a respeito da nossa missão pessoal. Nós estaremos igual aquele, um atirador lá que vai tentar derrubar o passarinho, mas ele sai metralhando para todo lado, sem ter uma direção clara. E quando você tem essa direção clara da sua identidade, então você realmente consegue fazer o tiro certeiro no alvo, porque você tem essa clareza. Quem não tem a clareza pode conseguir derrubar um passarinho ou outro, de tanto atirar para todo lado. Só que o esforço é muito grande, o resultado é pequeno. Então, nós, refletindo aqui sobre a nossa identidade, nós falamos sobre as habilidades naturais, em primeiro lugar, que a Bíblia chama de dons, talentos, que estão relacionadas, então, com a nossa identidade, claro. E nós entramos num outro aspecto, num outro elemento da nossa identidade, que são as experiências de vida. Experiências de vida. Um outro aspecto importante. Depois dessas experiências de vida, nós vamos entrar em um outro aspecto, um outro elemento da nossa identidade, que é os interesses e as paixões que nós temos, que também faz parte das nossas experiências, nossa própria identidade, Os irmãos estão chegando, sejam bem-vindos. Lembrando que o nosso horário é 9h50, tá? O início é 10, mas às 9h50 é que é o horário que todo mundo tem que estar aqui, senão gera esse transtorno porque não tem louvor aqui, inicialmente. Mas voltando aqui, então estava explicando para os irmãos que chegaram agora, estava explicando que, só fazendo um resumo aqui dos nossos objetivos da Escola do Reino, e que a gente estava falando que para a gente ter a direção clara da nossa missão pessoal, a gente tem que ter o conhecimento da nossa identidade. A gente falou desses 3 elementos aqui: habilidades naturais, experiências de vida, interesses e paixões, e a gente vai continuar nessas experiências de vida agora, tá? Então, o que a gente falou basicamente domingo passado sobre essas experiências de vida? Basicamente, eu disse que as experiências de vida são as ferramentas naturais mais poderosas para você exercer a sua missão. Vou repetir ainda, enquanto o pessoal está trazendo atenção para cá, dispersando, tirando os estímulos externos, repetindo. As experiências de vida são as ferramentas mais poderosas, ferramentas naturais pelo menos, mais poderosas que você possui para exercer a sua missão. Se você aprender e incorporar esses princípios que a gente está falando aqui sobre as experiências de vida, você já estará exercendo amplamente a sua missão. Então presta atenção nesse aspecto, nesse ponto específico das experiências de vida que a gente está tratando. Mas tem um detalhe, uma ressalva que nós falamos também no domingo anterior.
As experiências de vida que vocês têm só serão realmente ferramentas, só se tornarão ferramentas se você for sábio. Se você não for sábio, não vai ser nada. Vai ser só uma experiência que não serve para nada. Talvez sirva até contra você. Você vai carregar traumas, problemas do passado nas suas costas, e aí vai ser um transtorno na sua vida. Então veja bem, as mesmas experiências podem ser as principais ferramentas e mais poderosas na sua missão, e pode ser um fardo que você carrega que não serve para nada a não ser te atrapalhar. Quando que ela vai ser uma coisa ou vai ser outra? Depende se você exercer aquilo que a Bíblia chama de sabedoria. Se você construir aquilo que a Bíblia chama de sabedoria ou não. Então não é as experiências em si, é aquilo que você pode tirar delas que pode se transformar nessas ferramentas poderosas. Então, nós falamos, por isso nós entramos nesse tópico específico ali da sabedoria. O que é a sabedoria? Porque depende disso para a gente realmente transformar as nossas experiências de vida em ferramentas para a missão. E a gente falou, não vou repetir aqui, quem não assistiu, pode ter lá disponível também gravado. Sábio é aquele que aprende na vida. Foi isso que nós falamos. Sábio é aquele que sabe viver e você aprende a viver aprendendo na vida, com a vida. Então, primeiro, sabedoria se extrai muito pouco de livros. Muito pouco. Você adquire conhecimento a partir da experiência de outras pessoas, que podem ser registradas em livros também. E a Bíblia é um compêndio um livro de experiências de centenas e milhares de pessoas, né, com Deus, e também outras experiências, que não é nem necessariamente com Deus, experiências históricas. Você pode tirar a sabedoria da experiência de outras pessoas? Pode. Uma pontinha. Só que isso só vai aumentar se você, vivendo a sua vida, retirar essas experiências e tirar a lição, comparar as duas e tirar a sabedoria da união dessas duas coisas. Se você não fizer isso, aí você não vai nem alcançar a sabedoria que está no livro, nas experiências dos personagens bíblicos, e nem a sabedoria que está na vida. E aí você só tem experiências que não te acrescentam praticamente em nada. Então, por isso que a gente fez essa abordagem sobre a sabedoria, o conhecimento e a inteligência no domingo passado. E aí, basicamente, a conclusão é essa. O tolo tem experiências, mas não transforma isso em sabedoria. O tolo. Por isso o livro de Provérbios está lá sempre falando do tolo e do sábio, comparando o tolo e o sábio, mas o resumo é isso: o tolo não aprende nada das experiências da vida dele. E o sábio não só ele aprende com as experiências, como ele transforma as experiências em ferramentas para a sua missão. Esse é o sábio. Então demos vários exemplos disso, de experiências que podem ser positivas ou negativas, entre aspas, e que podem se transformar em sabedoria e ferramentas para a missão, poderosas. E aí eu disse para vocês também o seguinte, que todas as experiências você pode transformar em sabedoria e ferramentas para a sua missão. Só que quais são aquelas que, digamos assim, são mais úteis para isso, ou são mais poderosas? São as positivas ou negativas? As mais poderosas são as negativas. É a que você mais aprende e que, se você transformar em sabedoria, vai te fazer mais sábio, e que, se você transformar em ferramentas, vão ser as ferramentas mais poderosas. Então, vários exemplos, eu acho que eu não cheguei no ponto de
de citar esses exemplos, mas se cheguei eu repito aqui, não tem problema. A pessoa teve uma doença grave na vida. Ela pode não aprender nada com isso, ou pode aprender. Aprendendo, ela pode transformar isso numa ferramenta. A pessoa perdeu um ente querido de forma traumática. Ela pode aprender com isso, pode transformar isso numa ferramenta e ajudar muitas pessoas através dessa experiência que ela teve. A pessoa, sei lá, se tornou órfã muito cedo na vida. Ela pode viver se lamentando e se vitimando por conta da vida, inclusive culpando a Deus, porque ela não teve paz e a maioria das outras pessoas tiveram, ou ela pode fazer dessa experiência um grande aprendizado que a maioria das outras pessoas não teve e nem tem condição de ter, porque tiveram paz, e ela pode transformar isso numa ferramenta que pode ajudar outras pessoas. Ou a pessoa tem uma doença crônica incurável. Ela pode viver se lamentando por isso, se achando a esquecida por Deus, por ter essa doença, e os outros não têm. Ou ela pode transformar isso num aprendizado que a maioria das pessoas não tem, porque nunca tiveram aquilo, e transformar isso numa ferramenta que pode ajudar outras pessoas. A pessoa foi um dependente químico. Ela pode aprender, tirar aprendizados disso, e ela pode ajudar outros de uma maneira que nem eu, nem você e nem ninguém mais que foi um dependente químico poderia ajudar. A pessoa perdeu tudo que ela tinha na vida por alguma razão, foi morar na rua, virou um morador de rua, e depois ela saiu dessa condição. Ela também pode dizer que ela não foi privilegiada por Deus, porque acabou sendo um morador de rua, ou ela pode transformar isso no maior aprendizado da vida dela e começar a ajudar outras pessoas através dessa experiência. A pessoa tem ou teve um casamento complicado, terrível, experiências traumáticas no casamento e superou. Ela pode achar que Deus esqueceu dela, se esqueceu dela, ou ela pode entender que ela teve o maior aprendizado da vida dela nessa experiência e pode transformar isso em ferramentas para ajudar outras pessoas. Veja, tolo e sábio. As mesmas experiências. Para o tolo não vai ser nada. Para o sábio vai ser a experiência de maior aprendizado e que vai impulsionar a sua missão ajudando outras pessoas. Então, se a gente não se tornar sábio, a gente está perdendo tempo na vida. Tudo que acontece, você não tira lições. De uns tempos para cá, eu coloquei uma meta pessoal na minha vida, um pouco ousada, é verdade, mas estou tentando colocar em prática. Eu quero aprender uma lição em todos os dias da minha vida até eu entrar no caixão. Então, todo dia de manhã, eu acordo, eu oro a Deus, eu agradeço pela vida e eu digo a Deus o seguinte: eu quero receber esse dia de hoje como uma dádiva e eu quero sair para o meu dia querendo entender o que o Senhor tem para me ensinar. E eu quero sempre saio com essa consciência. Quanto mais difícil for o meu dia, não é para eu reclamar, não é para eu achar meu dia foi terrível. Quanto mais difícil for o meu dia, maior é a lição que Deus tem para me ensinar. E eu quero aprender essa lição. E eu não quero deixar de aprender a lição
que Deus tem para mim no dia de hoje. Não é do que eu li de um livro. É do que eu vou encarar, vou viver no dia de hoje, enfrentando os BO aí do dia. E eu quero no final do dia anotar, pensar, refletir, perguntar para Deus o que o Senhor me ensinou hoje. E eu quero anotar a sabedoria do dia de hoje. Porque eu quero, não me considero, mas pelo menos eu quero me tornar sábio. E o sábio, ele aprende na vida, a partir de uma referência. Mas ele aprende com as suas experiências. Então é um projeto pessoal, é um alvo pessoal. Eu quero todo dia da minha vida me perguntar o que eu aprendi hoje e eu quero tirar uma lição de sabedoria. E isso eu estou falando de experiências cotidianas. Se você determinar isso para a sua vida, quero aprender com as experiências cotidianas, você vai aprender. E Deus vai te iluminar e vai colocar, ó, o que eu te ensinei hoje, no dia de hoje, foi isso. Lembra quando você estava lá naquela situação e o cara estava tentando fazer isso e tentando te derrubar no trabalho e o outro... Eu estava te ensinando uma lição. Mais difícil, melhor, maior é a lição. Mas você aprendeu? Você estava atento? E na maioria das vezes, eu, como a maioria de nós, deixamos passar. E ainda reclamamos quando a lição é grande. Porque a gente nem aprendeu, claro, né? Então, toda experiência pode ser transformada em sabedoria. E aí tem um outro detalhe importante. Para que ela se transforme em sabedoria, você tem que superá-la. Você tem que superá-la. Quando eu falo, uma pessoa que era dependente químico e que isso se transformou em sabedoria, ele pode usar como missão, o que está subentendido aí? Que ele superou o vício. Claro que se a pessoa não supera, ela não aprendeu a lição. Não tem lição para ela aprender, porque ela está presa no vício. Só vai se transformar em sabedoria e ferramenta depois que ela supera. E isso vale para qualquer outra experiência que a gente tem. A pessoa vive numa crise no casamento. Isso tem alguma sabedoria aí? Não. Só vai ter quando ela superar a crise. E para ela superar, ela precisa de fé, determinação e não pode desistir no meio do caminho. Então imagine a pessoa, usando esse exemplo ainda do casamento, ela está na crise. Aí ela tem uma escolha: superar, confiar, caminhar ou desistir. Desistiu. Ficou 10 anos naquele casamento. 10 anos jogado na lata do lixo, praticamente. Por quê? Porque ela não superou. E é claro, há lições sim, ela consegue. Algumas coisas ela superou no longo do caminho, mas não superou tudo. Então quer dizer, ficou pela metade. Isso vale para o dependente químico, isso vale para o casamento, isso vale... Aí você fala assim, mas a pessoa que tem uma doença crônica, como é que ela supera isso? Ela pode não ser curada, ela não vai ter sabedoria. E aí que está o detalhe. Pode ser superar a doença, sim, ficar curada, vai ter uma sabedoria. Vai poder ajudar outras pessoas. A pessoa pode ficar curada? Pode, mas pode não ficar curada. Só que a superação aí é a pessoa aprender a viver com aquilo em paz, sem culpa, sem estar brigando com Deus e com os outros. Ela conseguiu o equilíbrio na vida dela, apesar da doença. Quem não quer isso?
Quem não está batalhando na luta, tentando, no meio da adversidade, no meio da tempestade, ter a paz, ter o equilíbrio encontrado? Então, por isso que a superação aí não é necessariamente aquela situação deixar de existir. A superação aí é a pessoa conseguir ter o equilíbrio, mesmo no meio daquela situação. Se ela conseguiu, ela superou. Se ela superou, ela já tem um monte de lições aí aprendidas de sabedoria e já é uma ferramenta que ela tem na mão dela para começar a ajudar outras pessoas que passam pelas mesmas coisas. A tempestade pode ser diferente, mas o equilíbrio que você encontrou, você pode ajudar as pessoas a encontrar também. Então esse detalhe é importante. Se a gente desiste de tudo que a gente começa na vida e todas as situações difíceis que a gente enfrenta, a gente nunca acumula a sabedoria das experiências para poder ajudar e fazer a missão, para poder crescer em sabedoria. Por isso que a Bíblia insiste tanto no não desista. Continue, seja forte, seja corajoso, vá em frente, porque a vitória já está dada. É só você acreditar e continuar caminhando. Agora, se você desistir, você não vai ver essa vitória, você não vai ver essa superação. Isso não vai se transformar em sabedoria, isso não vai se transformar em ferramentas para a sua missão. Então, quando a gente fala de experiências de vida que são ferramentas poderosas para a missão, a gente tem que entender sempre se a gente supera pela fé. Se a gente vence a batalha, mesmo que seja a batalha de encontrar o equilíbrio no meio da tempestade, sem a tempestade passar. Porque aí a tempestade não faz mais diferença para você. Porque você aprendeu a viver em paz, mesmo em meio à tempestade. Não é isso que Paulo está falando? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei estar contente na fartura como na necessidade. Já pensou isso? Paulo chegou nesse estágio que ele não tem nada, está na necessidade e ele continua em paz. Em paz. Está na fartura, ele está em paz, porque tem gente que está na fartura, mas está na luta, está no caos da vida, né? Com filhos, com família e gente querendo que ele morra para pegar a herança e por aí vai. Mas Paulo não, na fartura ou na necessidade, eu estou em paz. Então você pode estar em paz, superar mesmo no meio da tempestade. Então, quando você supera, é como se Deus pegasse e te desse o canudo. Você se formou nessa. Nessa escola de sabedoria você está formado, está aqui o teu canudo. Vai para o próximo curso, né? Mas nesse você está com o canudo na mão, está formado. Desistiu, perdeu o canudo. Não está formado. De repente você vai ficar mais alguns anos no deserto aí. Mais 40 aninhos, pode ser, tá bom para você? Para ser formado? Então você continua preso ali. Então, irmãos, esses são os detalhes, né? Então, se vocês perceberam, eu coloquei lá uma cartilha do Jesus Talks. Lembra da proposta do Jesus Talks aqui nosso? Histórias que merecem ser compartilhadas. Histórias sobre Jesus. E a ideia é as pessoas compartilharem experiências também de vida, de sabedoria que eles aprenderam. E aí na cartilha, lá na cartilha tem dois tipos de experiências ou testemunhos que você pode contar. Tem o testemunho de salvação e tem um testemunho geral, né, que não é necessariamente de salvação. E para quem leu, né, talvez ninguém, então por isso que eu estou falando aqui, mas está lá, depois você pode consultar. A orientação para você fazer um testemunho geral, compartilhar sua experiência, a minha sugestão era,
pense na situação mais difícil que você enfrentou na sua vida. Esse é o primeiro ponto. Pense. Pensou? Sabe qual é? Se você não sabe, eu recomendo você pensar, refletir sobre isso na sua vida. Qual foi a experiência mais difícil que você teve na sua vida? Coloca lá no seu diário. Colocou? Ok. Aí a segunda pergunta. Você já superou essa experiência na sua vida? Como é que você entende? Superou, sim ou não? Se for, claro, se você não superou é porque é uma experiência que você está vivendo ainda, né? Então não vale essa. Pense no seu passado. Qual foi no passado a experiência mais difícil? Coloca lá. Superou? Provavelmente você está aqui hoje é porque você superou essa experiência que passou. Mas pode ser que não também. Às vezes não tem uma superação completa. Então, aí a terceira pergunta. Como você superou? O que você aprendeu para ter superado essa experiência? E aí, principalmente, qual o papel de Deus na superação dessa experiência? O que Deus fez na sua vida? Como Ele agiu para você conseguir superar essa experiência? Aí você reflete sobre isso. Refletiu? Pronto. Você está com o seu testemunho na sua mão e você pode sair já ajudando as pessoas com esse testemunho. E por isso o Jesus Talks é justamente um espaço que a gente criou para que você possa ajudar outras pessoas com as experiências, com a sabedoria que você adquiriu das suas experiências de vida, que Deus te ajudou a superar. Então, a Escola do Reino aqui, a gente também tem esse objetivo de estar trabalhando, preparando vocês para que aí vocês transformem isso em ferramentas e comecem a ajudar outras pessoas. E já tem um espaço para isso, que é o Jesus Talks. Você fala, Ricardo, eu tenho já uma experiência que eu passei, né? Como um irmão também, depois do Jesus Talks, ele falou, eu tenho uma experiência que eu passei assim, assado, e eu queria compartilhar com os irmãos. Eu falei, tá, o espaço existe. É só você falar assim, eu quero começar a exercer a minha missão. E você começa com as suas experiências. Então, e aí só teve uma edição, claro, com testemunho de Jesus Talks, que foi a irmã Raquel que compartilhou. E aí não existia nem a cartilha ainda, né? Então eu fiz essas perguntas pessoalmente para ela. Eu convidei ela a fazer o testemunho. E mas o que eu vou falar? Calma, sossega, tranquilo. Só me responda essa pergunta. Qual foi a experiência mais difícil que você passou na sua vida? Aí ela respondeu. Aí eu perguntei, tá, como você conseguiu superar? Me explica. Ela pegou e falou. Eu falei, como é que Deus te ajudou? Como é que você entende? Como é que você avalia a ajuda de Deus para você superar isso? Aí ela falou para mim, então pronto, como é que você não sabe o que dizer? Agora você só vai lá e fala para os irmãos. E aí quem estava aqui assistiu, né, que ela disse, não consigo falar muito. E falou, sei lá, 40 minutos, meia hora. Porque se você for contar a experiência mesmo e entrar em mais detalhes, você vai embora. Então, veja como é fácil, por um lado, você começar a ajudar as pessoas. Mas, por outro lado, você tem que parar e pensar algumas coisas. Essas perguntas que eu fiz para ela, você tem que fazer para você mesmo. E aí colocar no papel, claro. E aí você vai ver que não é uma história. Você começa qual é mais difícil, daí você vai para qual é a segunda mais difícil. Qual foi a terceira? A quarta? Aí você pode começar aí as boas e as positivas. Aí vai para a primeira, vai para a segunda, vai para a terceira e não tem limite. E olha que legal, não é só as do passado, né? Porque hoje você está vivendo a experiência que você já vai contar amanhã. Como Deus te ajudou a superar. Mas isso, se você não sair para o seu pior dia da vida reclamando. Se você sair, pior dia da sua vida, atento, que é a maior lição que Deus está te ensinando essa semana, esse mês, esse ano. E você está atento para o que Deus está te ensinando. Aí fica muito mais fácil. Porque aí você já está transformando em tempo real a sua experiência em aprendizado, em sabedoria e em missão. E quando você já passou a experiência, você já está ajudando os outros imediatamente. E aí eu lembro do testemunho da irmã Raquel, no Jesus Talks, que ela, assim que ela superou
Assim que ela superou, e assim mesmo, né? Quer dizer, imediatamente quase. Que ela superou a situação lá do alcoolismo, do marido e tal, e ela colocou nas mãos de Deus e descansou, falou, vou parar de tentar mudar com as minhas próprias forças. Aí o marido resolveu buscar o tratamento e ela, na mesma semana, já estava ajudando outra pessoa, que era o outro casal que estava passando pelo mesmo problema e que ela ajudou e o rapaz foi liberto. Veja, Deus já começou a usar ela imediatamente, não esperou nem passar uma semana. Para você ver como que acontece isso, mas primeiro a pessoa tem que superar pela fé. Já se transformou em lição e já está ajudando outras pessoas. Então isso, irmãos, eu acho extraordinário como Deus usa essas experiências. E eu li o texto de Paulo no domingo passado, que era exatamente ele falando como ele passou pela pior experiência da vida dele, que eles se desesperaram até da vida e Deus estava usando aquilo para consolar outras pessoas. E essa história que nós vemos no Salmo 107 é a mesma coisa, porque você vê ali, está falando ali de um grupo de navegadores, de marinheiros, que saem pelo mar. E alguma coisa muito difícil acontece ali. Porque ele diz ali no versículo 25, o vento se levanta, ele está narrando uma tempestade no mar. Versículo 26, eles estavam subindo aos céus e descendo aos navios, aos abismos, desculpa. Quer dizer, as ondas estavam tão altas que parecia que ele ia lá no céu e eles voltavam lá no abismo. Quer dizer, se desesperaram da vida, igual Paulo. E ele diz realmente isso ali. A alma se derretendo em angústias. Você já saiu de barco em alto mar? Alguém aqui já fez isso? Se manifeste. Robirã, Raquel. É legal ou não sair em alto mar? O que vocês acham? Dá muito medo. Mas enfrentaram uma tempestade no meio do mar? Mais ou menos. A gente atracou de madrugada e daí o mar ficou muito revolto. E aí o barco virava assim, parecia que ia virar de ponta cabeça. Depois virava assim, as ondas eram gigantescas. Assim. Aí você punha o pé na borda do barco, assim, pra você não cair dentro d'água. Mas foi uma experiência. Chegou a fazer uma oraçãozinha no meio da... Eu comecei a passar mal, daí deitei lá no fundo do barco lá e fiquei lá escondido. Deu uma de Jesus lá, né? Ficou dormindo. Tentando. Mas aqui eles estão passando por isso. Quando ele fala assim, a nossa alma se esvaiu em angústia, quer dizer... E aí andam cambaleando como ébrios, como se estivessem bêbados. Né? De repente estavam passando mal, igual o Rubirã. Né? Passando mal, porque o barco, eu imagino, né? Mesmo aquelas pessoas que não enjoam no mar, imagine uma onda que você vai lá em cima, desce lá embaixo, não tem como não passar mal, acho. Mas o mínimo no mar, você fica, parece que você está tonto. Você não consegue andar direito. O mínimo, o mar é uma coisa tremenda. Só um empurrãozinho assim que ele dá, aí você no barco, você fica... Você perde o mundo. E aí eles dizem ali no final, e esvai-se-lhes toda a sabedoria. Aqui ele está falando, eu já preguei sobre isso aqui na igreja, né? Talvez alguns lembrem. O sentido dessa frase é, o nome da pregação era inclusive o lugar que se esvai toda a sabedoria. Todos os recursos deles foram esgotados. Não tinha mais o que eles poderiam fazer. Recolher a vela, estiar a vela, tentar controlar o leme, acabou tudo. Tem algo interessante na tempestade do mar. A minha avó e o meu avô, eles eram moradores ali da Ilha do Mel, né? Num tempo que não tinha essas embarcações, então a gente viajava para visitá-los. E o que acontecia é que às vezes o tio lá que levava a família via que o tempo estava bom. Só que a tempestade ela chega no mar de repente. E não tem para você onde você ir.
Você olhou antes de cair a chuva, o mar se revolta. Então as ondas elas começam já antes da tempestade. Quando a tempestade chega, você já está nesse nível do caos. Você já sabe o que vai acontecer ali. Você Não tem o que fazer. Então esse é o lugar onde se esvai toda a sabedoria, tudo que eles poderiam saber de navegação da vida, todo o conhecimento que eles podiam ter, não valia para absolutamente nada naquele momento, naquele lugar. Eles estavam completamente nas mãos de Deus, não tinham o que fazer. E aí olha que interessante, porque aí no versículo 23 e 24 que eles dizem, que é a conclusão na verdade deles, depois que eles saíram, superaram a tempestade. Os que navegam, os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, passando por essas situações. Esses veem as obras de Deus e as suas maravilhas no profundo. Não é ver as obras de Deus e as suas maravilhas superficialmente, na vida dos outros. Esses veem a Deus e as suas maravilhas no profundo. Aqui ele está falando de sabedoria, da sabedoria que eles adquiriram lá no coração do abismo dos mares. Na experiência mais difícil que eles tiveram na vida deles, eles conheceram a Deus no profundo. E aí eles terminam dizendo que Deus agiu, fez cessar a tormenta, acalmaram-se as ondas, versículo 30, a alma deles se encheu de bonança e eles chegaram no porto desejado. Que experiência, hein, irmãos, que esses homens tiveram. Só que eles tiveram essa experiência porque eles eram navegadores. Vocês navegam em outras águas, mas vocês estão navegando também. E às vezes Deus leva vocês para essas ondas desse tipo, para essa experiência que você pode se desesperar de tudo. E você pode adquirir a sabedoria, ver as maravilhas de Deus no profundo ao longo desse caminho, porque o porto desejado está ali na frente e Deus vai te levar a ele. Ele já decidiu que vai te levar para o porto. Ele está fazendo você passar por aí para você aprender a sabedoria que ele vai te usar para ajudar outras pessoas depois. E por isso que a pior coisa que você poderia fazer é não estar atento no meio da tempestade ao que Deus está te ensinando em sabedoria, ou desistir no meio da tempestade. Porque aí o trabalho não vai ser completo. A sabedoria não vai ser completa. Então é isso. Se você viveu uma experiência dessas e transformou em sabedoria, você aprendeu as lições de fé, de perseverança, de quem é Deus no profundo. Simplesmente não tem como você não ajudar imediatamente as outras pessoas depois que você sai dessa experiência. E aprendeu. Não tem. Você ajuda sem nem pensar, como se estivesse respirando. Para algumas pessoas, essas experiências são tão significativas que elas não se tornam nem ferramentas. Elas se tornam a própria missão de vida da pessoa. De tão significativa que são essas experiências. Como você já deve ter visto muitas pessoas, né? Uma pessoa que teve uma doença
e depois ela coloca a vida dela por essa causa de ajudar pessoas que têm essa mesma doença. Ou lá, como o irmão Juarez já viu muitas vezes, o irmão Marli, o André, que trabalha lá no Instituto Ponte, o cara é dependente químico e aí realmente ele supera, vence essa situação com a ajuda de Deus e aí ele se torna, vai trabalhar exatamente, a missão de vida dele passa a ser ajudar outros dependentes químicos a serem resgatados. Vira a missão de vida dele, de tão profunda e significativa que é essa experiência que ele teve na vida dele e o aprendizado. E é interessante como você pode ajudar uma pessoa, ajudar da forma que você pôde naquele momento. Né? Exatamente, mas tudo começa, você enxergou isso porque você viveu uma escuridão e encontrou a luz na frente. Então você estava apta a dizer para ela isso, ou até enxergar essa questão para que ela fosse também iluminada e ajudar a ela. Ou seja, se a gente não tem essas experiências, não supera na nossa vida, a gente até nem sequer enxerga como a gente pode ajudar as outras pessoas, que às vezes uma fala como essa, um bilhete como esse, pode fazer toda a diferença. Mas porque você já teve essa experiência e já superou com a ajuda de Deus. E Deus te ensinou isso exatamente para que você ajude outras pessoas também. E aí quando você não faz isso, e tem a experiência e não faz isso, você está simplesmente ignorando o seu chamado, a sua missão. E se você rejeita a experiência ou renega a experiência que você vive, você também não se torna apto para fazer isso. Você simplesmente não consegue, porque você nem percebe que tenha o porto no final da tempestade. Então, irmãos, no próximo domingo, eu vou reforçar aqui. Alguém fez a sua lista de experiências já no seu diário? Alguém fez? Ninguém fez? Então, vou continuar insistindo com vocês. O seu diário serve para isso. Faz os seus devocionais, as suas anotações e faz essa lista de experiências também. Começa a colocar no papel quais são as experiências mais difíceis. Pense assim, ó, se você fosse apresentar no Jesus Talks, significa que vai. Pense assim, se você fosse, qual é a experiência mais difícil que você teve na sua vida, que você enfrentou? Coloca lá no papel. Depois começa a refletir. O que você aprendeu? Como você superou isso? Como é que Deus te ajudou? Vai colocando no papel, sem compromisso no começo. Aí depois pode ser que Deus comece a te incomodar, né? Eu não, pode ser que Deus comece a te incomodar para você compartilhar. Amém?